Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 5 de junho, neste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e estaremos celebrando sua festa no próximo dia 7, na primeira sexta-feira desse mês. E hoje a Igreja recorda São Bonifácio, bispo e companheiros mártires. São Bonifácio, nascido no ano 673, na Inglaterra, foi o grande apóstolo entre os povos germânicos. Procurava compreender a cultura do povo e adaptava a liturgia conforme as necessidades da comunidade. Em vários países da Europa, vivendo como missionário, muito colaborou para a reforma da Igreja na França. Já com idade avançada, procurou evangelizar os pagãos, mas foi martirizado por eles em 754. É reconhecido como o apóstolo da Alemanha e é respeitado pelos povos germânicos. E nós vamos meditar no Evangelho de Jesus, mantido e escrito por São Marcos, no capítulo 12, nos versículos de 18 a 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhes propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, não serão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente? Como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Caros irmãos e irmãs, a dificuldade dos saduceus nascia de pressupostos falsos. Como Jesus deixou bem claro, a ressurreição dos mortos é possível porque Deus é o Deus da vida. Ele nos criou para estarmos sempre com Ele. Mas esta vida que esperamos após nossa morte não é repetição
da vida atual e com todas as suas limitações. A vida humana, elevada à eternidade, já não terão sentido muitas coisas da vida atual. A razão não pode explicar e nem penetrar o mistério da fé, mesmo que ela seja importante para a nossa vida atual. Os saduceus eram um partido formado pelas famílias mais ricas, das quais saíam os sumos sacerdotes e os principais doutores da lei e os que governavam o templo de Jerusalém. E eles não acreditavam na ressurreição dos mortos e querem colocar Jesus numa armadilha. A lei de Moisés havia estabelecido a chamada lei do levirato, ou do cunhado, para dar descendência a um homem que tivesse falecido sem deixar filhos. Inventam uma história para zombar dos ensinamentos de Jesus. Os fariseus acreditavam que após a morte tudo continuaria como nesta vida e que o casamento duraria para sempre. Jesus os desmascara, pois, mesmo citando as Escrituras, não as conhecem e declara uma verdade que nos enche de alegria, ou seja, crer na ressurreição. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Deus é o Deus da vida. A ressurreição a que somos chamados é uma vida junto a Deus indefinidamente, boa e cheia de felicidade. Quantos de nós temos a Bíblia, mas a desconhecemos? Quantas vezes tiramos conclusões equivocadas por ignorância na ressurreição? E Jesus é a garantia de nossa própria ressurreição. Foi Ele, Jesus, ao ressuscitar dos mortos, deu-nos justamente a garantia de que nós também não ficaremos no túmulo, enterrado para sempre, sem a presença de Deus na nossa vida, na eternidade, junto com Ele, Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, nossa fé, nós muitas vezes não vamos conseguir explicar plenamente a realidade da nossa ressurreição, mas devemos ter a humildade de aceitar que é uma verdade que Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus da vida. Vamos, portanto, pedir ao Sagrado Coração de Jesus que nos conceda o dom da fé e, prosseguindo orando, pedindo pelos nossos irmãos os enfermos, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações, principalmente quando nos pedem para que aumente a fé daquela pessoa. E peçamos também pela paz entre as pessoas e a paz mundial tão ameaçada nos nossos tempos. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.